E depois da Segunda Guerra Mundial, cria-se então as Nações Unidas, né? Em 1948, e a partir daí, na Carta das Nações Unidas, aparece um princípio, que é um princípio fundamental que determinou muitas independências em África, que é o princípio da autodeterminação dos povos. Ou seja, os povos tinham a faculdade de serem autodeterminantes sem necessariamente haver uma estrutura que os colonizasse. Então, começou a haver algum arranjo, né, pelas autoridades portuguesas para deixar com que as colônias, permitir que as suas colônias não fossem efetivamente colônias, mas fossem territórios ultramarinos de Portugal. Então, foram criando um conjunto de legislações para dar direitos a alguns cidadãos. Daí surge a famosa lei do indigenato, ou seja, o negro era considerado como um cidadão indígena que tinha alguns direitos, né, permanecendo os direitos principais aos brancos que eram efetivamente os colonizadores. Então, disso resultou a existência de movimentos de libertação nacional, né? Um deles é o partido que governa Angola hoje, o MPLA, tinha a FNLA, que na verdade foi o primeiro, a ascende da UPA, depois a UNITA. Esses três movimentos, como ao nível da região central e também um pouco austral, alguns países como a França e a Inglaterra foram cedendo independência das suas ex-colônias, portanto, as colônias francesas e inglesas têm independências a partir por exemplo, o Ghana, né, a partir de 59, que era uma colônia inglesa, né, depois tem outras colônias francesas, como o Congo, o Togo, a República Centro-Africana, a Guiné, que tiveram sua independência nos anos 60. Portugal não permitiu que Angola fosse independente nessa altura, nem em 62, 63, 64, 65, 66, até os anos 70 também não permitiu. Então a guerra foi se intensificando. E há uma narrativa aqui que também eu tenho usado para a desconstrução desse mito de que o 25 de abril em Portugal terá resultado na independência dos Estados africanos, que na minha opinião foi o contrário. Ou seja, o 25 de abril dá-se numa altura em que o governo português mandava cidadãos portugueses virem para a África combater com os movimentos de libertação que já tinham apoio militar da União Soviética e da China, e morriam muitos soldados portugueses. Então, os cidadãos portugueses, vendo os seus filhos a morrer em África, entenderam dar um golpe de Estado àquele regime que resistia em dar independências aos Estados africanos. Portanto, são as guerras nos territórios coloniais que resultaram 25 de abril para que Portugal terminasse exatamente a ditadura e não o contrário, né? Não o contrário. Normalmente você vê esse ciclo se fechando, né? Os poderes se enfraquecendo, no caso os poderes imperiais eles se enfraquecem depois de uma guerra mundial. As colônias, né, que supostamente são o poder, são mais fracos, né? Supostamente não, em geral eles são dominados à força, então eles têm menos poderio militar, são mantidos sob um regime de privação militar, né? Então o povo não pode se armar, não pode se erguer e tudo mais. E aí, quando você vê o enfraquecimento de um país, né, ou de uma nação imperial que perde sua força por algum conflito, como a gente vê hoje acontecendo, né, com a Ucrânia e tudo mais, essas províncias, essas colônias, elas conseguem se erguer, né, dar aquele suspiro para se erguer, e aí acaba derrubando esse controle. E, por consequência, como em Portugal você tinha, no caso, uma ditadura, essa ditadura ela se enfraquece. Eu vejo perfeitamente essa análise como um fechamento de ciclo, do ciclo da tentativa de manter o controle. Não, exatamente, e eu levanto essa questão por quê? Porque há uma narrativa
há uma tentativa de uma narrativa imperialista, segundo a qual foi o 25 de Abril que permitiu que as colônias portuguesas fossem independentes. Eu entendo que essa narrativa, além de ser uma narrativa supremacista, ela não vai no cerne da questão, porque eu penso que o mais normal é o cidadão brasileiro importar-se em primeira instância com o cidadão brasileiro. Isto é normal. Sim. É muito normal o cidadão angolano, em primeira instância, importar-se com o cidadão angolano. Como também é muito normal o cidadão português, em primeira instância, ter como sua prioridade um português. E a sociedade portuguesa foi observando que os constantes envios de jovens nos exércitos portugueses para irem lutar em África, numa altura em que outras instituições imperialistas, né, no caso do Reino Unido e da França e a Bélgica, já tinham cedido já tinham cedido as independências às suas ex-colônias. O povo português entendeu que a única forma de permitir com que o Estado português mande cidadãos portugueses para morrerem nas guerras é acabar com esse regime. E acabou com esse regime através do 25 de Abril. O objetivo fundamental do 25 de Abril não foi a libertação das colônias. O objetivo fundamental do 25 de Abril é que Portugal fosse um Estado livre, e conseguiram. E hoje Portugal é um Estado livre, um Estado democrático, fruto do 25. Calma. Não vamos tão longe. Faço essa comparação com a era salazarista, né, do Marcelo Caetano, que era exatamente uma ditadura militar, né? Portanto, hoje, apesar de algum crescimento da extrema-direita e algum fascismo que se vê ao nível de Portugal, mas as pessoas são eleitas, né? As pessoas têm o direito de eleger, têm alguma liberdade de imprensa, muito melhor ainda, muito maior. Acredito que a liberdade de imprensa em Portugal é maior que a da Angola, provavelmente esteja a competir com a do Brasil, né? Pronto, mas conseguimos notar alguns feitos que provavelmente eram impensáveis ao nível de Portugal, mas aconteceu, por exemplo, a detenção do primeiro-ministro António Sócrates, agora a demissão do primeiro-ministro António Costa, embora também há muito que se diga nessa demissão, né? Que uma coisa é o primeiro-ministro entender que as acusações são gravíssimas demais para continuar naquela função, e ele apresenta a carta de demissão, o presidente aceita essa demissão, e a outra coisa é o Ministério Público depois vir dizer, olha, foi uma confusão, que o nome de António Costa não era propriamente o Costa, mas era o Costa que não é o Costa, né? Pronto, já acaba. Isso era o Antônio Frente. Que não dá também alguma seriedade. Pronto, voltando para a construção do Estado angolano. Foi assim que, depois do 25 de Abril, pronto, o governo em transição entende fazer uma negociação com as colônias, embora em 74 a Guiné já estava independente, a Guiné-Bissau, e realizou-se então no Hotel Penina, em Alvor, em Portugal, em 74, um acordo que ficou conhecido como Acordo de Alvor. Né? Nesse Acordo de Alvor ficou determinado que os três movimentos voltariam para Angola, fariam as suas eleições e depois ganharia quem fosse legítimo. Portanto, houve um desentendimento, um acordo entre os três movimentos, e o MPLA acabou proclamando a independência da República de Angola em 11 de novembro de 1975. Curiosamente, o primeiro país a reconhecer essa independência foi o Brasil, ainda 30 minutos depois da declaração da independência. Isso... E na época nem tinha internet, hein? Exatamente. Mas as informações andavam de uma forma que as pessoas parece que naquela altura eram muito maduras antes de atingir a maturidade, né? Porque se nós olharmos para os movimentos
as lideranças desses movimentos eram indivíduos com 20 e poucos, 30 anos, né? Então, só para ter ideia, o Patrício Lumumba, que foi o primeiro-ministro da República Democrática do Congo, ele liderou o seu movimento até chegar ao primeiro-ministro com 36 anos, né? O próprio Laurent Desire Kabila, que se tornou presidente da República do Congo depois do assassinato de Lumumba, ele leva o seu movimento para as matas para continuar a luta e tinha 22 anos, né? Pronto, então A a gente tal vê maturidade. hoje mesmo a gente vê lá o que agora é presidente do Níger, né? Como é que é o nome daquele menino? Não, desculpa, do Burkina Faso. O Ibrahim Traoré, o O capitão Ibrahim Ibrahim Traoré. Traoré. Uhum. É um Tem rapaz 30, super jovem com 32, uma 33 anos. maturidade. Tá? Exatamente, exatamente. Poxa, então isso tem muito a ver com as referências, os modelos. Aliás, o Burkina Faso ele é fértil em forjar lideranças, né? Com esta idade. Se nós olharmos para o principal modelo do pensamento estratégico militar africano nessa fase contemporânea, é exatamente o capitão Thomas Sankara, né? Que foi também o presidente do Burkina Faso. Portanto, não é uma novidade para o Burkina Faso, propriamente dito. E então, penso que são os modelos endógenos que nós precisamos para que as lideranças africanas saiam um pouco daquela teoria napoleônica, né? Aquelas teorias dos libertadores, quando, em vez de irem buscar referências exógenas, acabam trazendo, né? Acabam tendo referências endógenas, ou seja, aqui dentro os próprios que podem ajudar a crescer, a passar experiência, no sentido de ajudar então a boa governança e o mais importante, que é a satisfação das necessidades coletivas. Tanto assim foi forjado a Angola, né, em 1975, e depois, tendo em conta o contexto político mundial, na hora, Angola passa por um processo de guerra, né, de conflito, guerra civil, que opôs, numa primeira fase, o MPLA, a UNITA e a FNLA, mas depois a FNLA praticamente deixou de receber apoios, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou-se para a UNITA e então foi apoiando a UNITA até 1992, que houve as primeiras eleições né, livres e justas em Angola. Sucede que em 1992 o candidato do MPLA não conseguiu ganhar por maioria absoluta, embora o partido tenha ganho por maioria absoluta. Então, o que significava que o líder do MPLA e o líder da UNITA devessem ir a uma segunda volta. Portanto, não houve um entendimento, voltou-se a uma guerra civil que perdurou então até 2002. Mas eu gostava aqui, Marcelo, de lhe dizer algo muito importante relacionado aos elementos endógenos que eu falei na minha primeira abordagem. Se nós olharmos para a cronologia dos processos de paz em Angola, né? Começa em 74 Nakuru, no Quênia, mediado por Jomo Kenyatta, que era o presidente do Quênia. Depois veio Mombasa, também no Quênia, mediado pelo presidente do Quênia. Depois tivemos Alvor, mediado pelos portugueses. Depois tivemos Bicesse, também mediado pelos portugueses. E depois tivemos Lusaka, mediado pelo presidente da Zâmbia. Depois, todos esses processos que tiveram mediação internacional, eles caíram por saco roto. Okay? Porque, em meu entendimento, as pessoas eram esforçadas para fazer diplomacia externa. Sucede que em 2002, depois da morte do líder da UNITA em combate, o Dr. Jonas Savimbi, assinou-se o Acordo de Luena, que não teve nenhuma intervenção internacional. Foram dois irmãos que andaram mais de 27 anos a lutar, decidiram que estão cansados, sentaram e assinaram o cessar-fogo, e no dia 4 de abril assinaram então um acordo de paz que até hoje é um feriado nacional, Dia da Paz, Angola, e a paz que vemos até hoje, né, desde 2002. Portanto, isso faz-me lembrar
uma teoria desenvolvida por dois professores africanos que eu amo muito, o professor Moela Chembe e Mayele Bokassa, que trazem a perspectiva da resolução dos conflitos em África, tendo em conta os modelos africanos. Ou seja, o modelo africano de resolução do conflito é parte de uma filosofia que o professor Bacelele Malomalo, que até, felizmente é professor, acho que na Unilab aí no Brasil, fala muito do eu sou porque tu és. Ou seja, a satisfação das necessidades coletivas tem muito a ver com a ideia de que se o meu irmão está a sofrer, eu não posso estar feliz. Portanto, isto é uma característica do africano que se chama xenofilia, a ideia de Uhum. acolher bem quem, mesmo quem não é da sua comunidade, tem que acolher bem, com respeito e dar todo o tratamento possível. Portanto, esses elementos ditaram muito neste processo de paz. Há 20 anos atrás, nós em Angola discutíamos se amanhã íamos acordar, né? Depois da guerra já discutimos a forma de governo, já discutimos a fome, já discutimos a competência do governo, já discutimos, ou seja, o modelo de discussão é outro, ou seja, o fim ficou para trás. Portanto, eu penso que as sociedades evoluem assim, né? Quanto mais Uhum. for evoluindo, mais problemas vão surgindo, então os modelos de discussão serão outros. Portanto, espero não ter demorado muito. Não, eu tô aqui realmente assim, embasbacado, porque é conhecimento que eu não tenho. E eu tenho muita vontade, eu falo muito aqui no canal, que nós no Brasil hoje, né? Eu não estou no Brasil, eu estou na Itália, mas nós brasileiros deveríamos estar nos espelhando muito nos movimentos africanos de dentro da África, de Angola, do pessoal das ex-colônias francofônicas, do Níger, Burkina Faso, porque hoje eu vejo nascendo um movimento novamente de libertação, mas uma libertação diferente, uma libertação de um novo poder colonial que coloniza de uma forma, né, mais avançada. E exatamente dessa forma, eu queria fazer uma observação aqui para o pessoal que está assistindo, que é importantíssimo a gente perceber que o que o professor Paulo Gamba está falando sobre o acordo de paz acontece em 2000, no início dos anos 2000. Isso para a gente é anteontem. Para ser Gente, específico, 2002, né? Para ser mais específico. sim, 2002. Eu disse início dos anos 2000 só Exatamente. para marcar Uhum. o período que para a gente, assim, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente, já estava nascido, muito já estava barbado, eu já estava barbado nessa época. Eu já estava trabalhando. E é importante eu citar isso, professor, porque nós brasileiros, a gente vê a era das colonizações como uma coisa muito antiga, entendeu? É lá dos 1800. Não, a gente está falando de anteontem. Até 75 era uma colônia, né? Hoje a gente tem, que o senhor estava mencionando, os territórios ultramarinos, né? Hoje a gente tem vizinho ao Brasil colado. A maior fronteira da França é com o Brasil, por mais idiota que possa parecer falar isso, porque a gente tem a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é uma colônia. O território ultramarino é uma colônia. Né? Talvez eles tenham, não tenho certeza, mas talvez eles não tenham um sistema tão opressor como era no momento do território ultramarino português, mas é uma colônia. Né? Não tem nada de França ali. Não tem nada de França ali a não ser a bandeira e a moeda. Né? E a língua, né? Enfim. E eu queria, sinceramente, eu vou deixar um convite aqui, registrado. Pode negar no privado, não tem problema nenhum, não. Mas eu gostaria de deixar um convite registrado para a gente conversar uma vez sobre os grandes pensadores, filósofos e líderes africanos, porque eu comecei a conhecer há muito pouco tempo e a gente não costuma ter tanto acesso no Brasil. E eu acho que eles são importantes, inclusive, para os movimentos de empoderamento
descendentes de africanos brasileiros, que eu vejo muita gente muito perdida. Pega como líderes ou como grandes ícones pessoas que de repente não eram para ser. Enquanto que a gente tem uma literatura, a gente tem uma liderança fortíssima, como o senhor deu o exemplo da juventude, né? do Traoré, do Sankara, do Lumumba, né? do Patrício Lumumba, do próprio Patrick Lumumba, né? que não é o mesmo cara, esse Exatamente. atual. A gente teve aqui no canal, já tem uns 6 meses, como é que é o nome dele? Esqueci. Ele é um ativista da Tanzânia e a gente conversou um bocado sobre isso. Sim, Nossa, como é sim. que é o nome dele? Estou a ver quem é, eu esqueci o nome dele, mas estou a ver quem é. Também tem canal no YouTube, no Instagram, é Sim, bem sim. legal. E a gente falou sobre líderes africanos, né, na África continental, né, como continente inteiro, é muito importante porque a gente não conhece, a gente não recebe isso. Obviamente vão ter pessoas que vão ter, né, a curiosidade de saber mais. Mas eu tenho muita, e de conhecer, e de saber os nomes, porque eu não sei muitos nomes também, assim, até para pesquisar. E um último detalhe, só para finalizar essa parte da guerra, o que eu achei muito importante, muito interessante que o senhor comentou, é a questão dos dois irmãos que se cansaram de brigar. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, que muita gente não entende, que o pensamento coletivo, digamos, do ocidental ou ocidentalizado, ele vê a África como continente um continente em constante conflito e é normal, porque as pessoas lá fazem assim. E eu sempre digo, né, que ela foi projetada dessa forma, como você mencionou, o Bismarck, né, quando ele traceja a coisa de qualquer jeito para ser dividido, para botar dois grupos que não se entendem no mesmo território, grupos que se entendem em territórios separados, que depois de um certo tempo todo mundo cansa de brigar, todo mundo cansa de brigar. Isso é inerente ao ser humano. Chega um momento que as pessoas param e falam, tá bom, chega.